Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica e vocês são muito bem-vindos, todos que já estão conosco. Amém? Hoje é o primeiro domingo, do mês de julho. Nós estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical com o nosso tema Como conhecer o Senhor e servi-lo, não é? É muito importante termos essa preocupação de conhecer o Senhor e servi-lo, porque Ele muito fez para se apresentar a este mundo que Ele criou, como está lá no livro de João, feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Cabe a nós, que somos os pregadores do Evangelho, está o pastor Wesley, seja bem-vindo. E vamos estar aqui agora orando, pedindo as bênçãos do Senhor para você que está comigo já agora, que vão entrar depois, todos são muito bem-vindos. E oremos para pedir a bênção do Todo-Poderoso sobre nós nesta aula, amém? Pai Celeste, muito obrigado, Paizinho, pela noite de paz que nos concedestes. Estou entregando nas tuas mãos este momento, Pai, que estaremos ministrando essa escola,
Te peço me abençoar, me preparar, me capacitar e me usar para a Tua glória, Pai, para a edificação do Teu povo, e que em tudo que vamos hoje estar aprendendo, estudando, sirva de orientação para o dia a dia de todos aqueles que querem Te servir e Te conhecer. Pai Santo, nosso caderno de oração já entrego nas Tuas mãos, os pedidos que eles estão colocados, Senhor, abençoa grandemente e responde por misericórdia. Prepara-nos para todo esse dia, a nossa escola bíblica, às 16 horas na sede, os cultos em todos os templos da igreja em São Miguel Paulista. Abençoa, usa os Teus vasos, Teus instrumentos, e que seja um culto alegre, Pai, em todos os locais. A nosso encerramento ali no Paulistano, do seu 8º ano, dessa nova jornada da Tua igreja ali. Abençoa o pastor Rinaldo, irmã Sônia, todos os membros que ali congregam e Te servem, todos que vão estar conosco ali hoje. Abençoa, Pai. A Senhora entrega em Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, então vamos já iniciar a nossa aula. Primeiro estamos tendo aí o pastor Wesley, né? Sempre conosco nessa aula. E agora vamos louvar o 545 do cantor cristão. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse louvor. E é um convite a todos para virem estar conosco nesta escola. Amém? Vamos adorar. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Diácono Dilson Fernandes dos Anjos, bem-vindo, querido. É um prazer estarmos juntos aqui, adorando, servindo o Senhor, estudando a sua palavra. Amém, queridos? E hoje o nosso assunto está aqui no nosso tema, né? Nós temos estudado sobre como conhecer o Senhor e servi-lo. Amém? Então, como fazer isso? Está aí também pastor José de Moura Chaves. Um abraço, querido, bem-vindo, Deus abençoe, tudo de bom para os irmãos. Então, nosso texto básico está em 2 Coríntios 5, do versículo 17 até o versículo 21. Vamos ler? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo.
E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério, o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esta é a missão da igreja, não é? Trabalhar para trazer Deus à humanidade era a missão da nação de Israel. Todas as nações seriam benditas através da família de Abraão, não é? Era a missão deles trazer o conhecimento de Deus. Porque não obstante Deus ter criado o mundo, não é? Feito o homem à sua imagem e semelhança, o pecado deformou o homem, separou o homem do Criador. E hoje as pessoas vivem tão distantes de Deus que muitos dizem que Deus nem existe. Que pena, não é? Se Deus não existisse, eles também, ou todos nós, não existiríamos também. Amém? Está aí também, sim, já cumprimentei os irmãos que estão comigo. Bendito seja o nome do Senhor, não é? E os irmãos são todos bem-vindos. Amém? Deixa eu continuar lendo agora a devocional que está em 2 de Pedro 1, não é? Do verso 3 ao verso 11. E nós vamos estar lendo esse texto. Mas antes, deixa eu fazer uma introdução. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrade a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Amém? Vamos primeiro ao verso 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim, olha só, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, obviamente, que quando Deus deu os seus mandamentos e a sua palavra nas nossas mãos, é para ela nos dar a direção, como caminhar segundo os padrões de Deus. Obviamente que o dono da vida, o dono deste planeta que nós habitamos é Deus. Do céu e terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Ele é Senhor absoluto. Mas veio o adversário, aquele que veio matar, roubar e destruir, e trouxe, ideias diferentes, enganou a criatura, por isso que ele é chamado o pai da mentira, não é isso? Foi lá no Éden, seduziu Eva e automaticamente depois Adão
e os expulsou, e Deus teve que os expulsar da presença de Deus, porque o pecado separa o homem do Criador. Eu chamo esse texto, que nós vamos meditar sobre ela em toda a aula de hoje, como se fosse aquele aparelhozinho chamado GPS, ou aquele programazinho GPS, né? Porque você coloca no seu carro, coloca o endereço e ele te leva no endereço. Muito bem, eu chamo esse texto de o GPS para a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Porque, queridos, a palavra de Deus, ela vem nos instruindo. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E lá o texto de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não há como. Quando você veio, foi feito, como está lá no livro de Eclesiastes 7:29, Salomão é quem diz essa frase. Eis aqui achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Perdeu aquela pureza, perdeu aquele caráter, né? Eu diria até, numa força de expressão, que perdeu a imagem e semelhança de Deus, não é? Então, o homem está deformado pelo pecado. Mas vamos ver, então, que esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 11, ele vai primeiro ensinar você o amor, a fraternidade, a devoção a Deus, a perseverança, o domínio próprio, o conhecimento, a virtude e a fé, né? Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas, não é? Porque as promessas de Deus, elas estão também condicionadas à obediência, não é? Porque quando você lê, quando o Senhor tirou o povo do Egito, e para que eles tomarem posse da terra que ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó, não é? Havia, está lá no capítulo 28 de Deuteronômio, quando você lê do verso 1 ao verso 14, ali estão as promessas de Deus e as condições para você se apossar delas, né? Se ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, ele diz, bendito será você, sua mulher, sua criação, sua terra. Tudo mais que Deus colocou está condicionado à obediência. Porque quando nós entramos pelo caminho da desobediência, não é isso? Porque é isso que Satanás procura colocar nas vidas, separá-los de Deus, cria entretenimentos, cria, enfim, coisas que fazem com que o homem se acostume com as coisas erradas. Por isso que lá, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no 12, verso 2, diz, não vos conformeis com este mundo. Porque se você ler 1 João 5,19, está lá, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz do maligno. Então aquele que vem roubar, matar e destruir, procura entreter o homem, tirá-lo daquela posição do padrão de Deus e coloca o padrão do mundo, não é isso? Por isso que o textuário da nossa lição está, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, como está em Hebreus 10:38, que está lá, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Bom, o texto vai falar sobre acrescentem à fé, né? Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade, o amor. Porque o que permeia a igreja de Jesus, o fundamento de Jesus está no amor, não é? Quando fala que a caridade, que é o amor, permanece, o maior é o amor, porque a igreja ela tem que estar vinculada ao amor, não ao egoísmo. É tanto que o segundo maior mandamento que o Senhor Jesus deixou, que ele diz, aqui resume toda a lei, é o amor ao próximo, porque você amar a Deus, você diz que ama, não é?
Mas a Bíblia diz que essa relação vertical, ela precisa de ser primeiro horizontal. Se você não ama o teu irmão que você vê, como você vai amar Deus que você não vê? Coisa muito séria, né? Então vamos lá. Quanto mais crescerem nessas coisas dos textos que lemos de Pedro, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. 2 de Pedro 1, 5, 8, é interessante que Pedro, um homem que era conhecido como impulsividade, nestes versos nos mostra uma abordagem disciplinada para o crescimento espiritual. Que a nossa natureza adâmica, aquela natureza iracunda, aquela natureza egoísta, aquela natureza que infelizmente hoje permeia e os homens se entregam a elas, ela é iracunda. Você deu um tapa, você vai ganhar dois. Ah, não vem nessa não. Mas não é isso que Deus nos fez para viver, não é? Então, como vemos, se Pedro, que uma vez foi impulsivo e pescador, poderia se tornar um homem disciplinado e piedoso, então qualquer um pode fazer o mesmo, porque você está em Cristo, você é nova criatura, aquela natureza velha foi crucificada com Jesus. Você agora tem a natureza divina, que é o que Pedro fala nesse 2 Pedro 1, do 3 a 11. Temos agora a natureza divina. Quando olhamos para os 2 versos anteriores, lemos onde Pedro nos disse, quando cremos em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, seu poder divino nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência, o verso 3, e que através da glória e perfeição moral de Cristo, ele os deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Precisamos entender que antes de Deus nos dar nova vida, estávamos mortos em delitos e pecados, como está lá em Efésios, capítulo 2, 1 a 3, eu leio. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira. E, irmãos, é muito sério, porque os filhos da ira são preparados para o fogo, não é? Nós temos que entender isso, né? Quando nós lemos aqui em Romanos 9, 22, está com a sua Bíblia aí? Abre aí, Romanos 9, 22, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz essa palavra. E que direis, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Alguém disse aqui que Deus predestina uns para a perdição, são aqueles que pregam a doutrina da predestinação, né? E outros para a salvação. Não, então Deus, como é que Deus pode ser perfeito se o homem já nasce condenado para o inferno? Eu acho, creio e prego que a predestinação ela está em Cristo Jesus. É o que eu leio aqui em Efésios, no capítulo 1 de Efésios, quando Deus fala da predestinação, ele deixa muito claro, a meu ver, dentro do meu entendimento, né? Ele vai falar assim, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aonde está a predestinação nossa? Aonde está a eleição nossa? Aonde está a redenção nossa? Aonde está a remissão nossa? Está em Cristo Jesus. Por isso é que por Ele, para Ele, são todas as coisas.
é no nome dele. O que eu já vi esse nome fazer é coisa gloriosa, como os apóstolos também tiveram esse privilégio, nós também temos, porque o nosso Deus não é só de ontem, ele foi de ontem, está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vejo algumas pessoas tentando acomodar, não é? Isso de maneira legalista, não é? Que hoje a cura vem através da medicina. É claro que a medicina vem de Deus e cura, mas ele, Senhor, continua curando. Eu já vi Deus deixar a medicina ou a ciência dobrar-se diante do poder de Deus, porque alguém desenganado, Jesus entrou e curou. E eu sei que vocês também têm essa experiência. Mas alguém que acha que a cura que Deus realiza é através da medicina só. Não, Deus não tem limitações. Ele é um Deus todo-poderoso no céu e na terra. Depende só de mim, depende só de você, não é? Porque o que nós precisamos, não é, irmãos? O que nós precisamos é estar ligadinho com Deus, né? Tendo intimidade com Deus, tendo essa palavra como regra de fé e prática de verdade. Aí sim, você vai ver o Deus de ontem operando hoje, como tem operado através de muitos servos e servas de Deus, que não olha a Bíblia como um livro de história, mas como um livro de gerador de fé, como está lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós andávamos, entre os quais todos nós também andávamos, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então eu continuo a nossa lição. Quando confiamos em Cristo como Salvador e Senhor, não foi devido à nossa própria realização, foi porque Deus, misericordioso, abriu os nossos olhos cegos para ver através do seu Espírito Santo, não é? Como está lá em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O ponto é que não podemos começar a crescer como cristãos até que tenhamos recebido nova vida de Deus através da fé em Jesus Cristo. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é tão presente hoje, tão poderoso hoje como sempre foi, não é isso? Então está aí, a vida de Cristo em nós, que nos dá motivação e poder para mudar e crescer espiritualmente. Crescemos na graça e quando crescemos no conhecimento do Senhor. É preciso ter essa ideia, essa convicção. No instante em que confiamos em Cristo, Deus graciosamente nos dá a chave para as riquezas insondáveis de Cristo, como está lá em Efésios 3:8. A mim, diz Paulo, mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, que nos fornece tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Amém? Pedro escreve que a fé é o fundamento sobre o qual as outras virtudes reposam e das quais elas crescem. Nós recebemos a fé em Cristo como dom de Deus, está lá 1:1, mas depois fornecemos as outras qualidades, né? Nos fornece as outras qualidades que são os frutos da fé, está no verso 8. Então, para crescer em piedade, precisamos ter certeza de que confiamos em Jesus Cristo e em suas promessas graciosas, porque a fé é a base essencial para crescer em piedade. Agora, para crescer em piedade, devemos de ter a motivação correta e acrescentar a diligência. O que é a diligência? A busca minuciosa, a pesquisa, a averiguação e a investigação
pega a sua Bíblia, leia ela, busca de Deus força. Meu Deus, está escrito aqui, e tu és o mesmo, não é? O que eu já vi Deus fazer na minha caminhada de 62 anos de crente, 53 de ministério. Você vai repetir isso de novo? Eu vou repetir, meu irmão. Talvez você já ouviu, mas alguém não ouviu. E eu quero dizer que o que eu já vi Deus fazer, curar, libertar, fazer paralítico andar. Então, queridos, essas coisas, mas isso daí, pastor, foi naquele tempo que não tinha medicina. Uma vez uma pessoa disse assim, antigamente a gente precisava orar para a gente andar, agora tem as próteses. Agora, meu irmão, que tem prótese, tem, a ciência multiplicou, mas Deus não mudou. Nem sempre a ciência tem a resposta para tudo, mas Deus tem a resposta para tudo. Amém? Pense sobre isso. Estamos aplicando toda a diligência para crescer em Cristo. Nós fazemos tempo, né, para crescer espiritualmente. Fazer tempo é você dar tempo. Que tempo você tem dado para Deus trabalhar na tua vida? Ou meditar neste livro? Quantas vezes por dia você abre esse livro para falar, para ler, para estudar, e que você busca Deus? Porque Deus espera de você um tempo. Mateus 6,33 é contundente: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós lemos comentários precisos, né? Nós lemos também livros teológicos importantes, assuntos doutrinários, que ampliam nossa mente para pensar sobre as questões difíceis da Bíblia. É importante, mas você tem que ter um senso balizador. Porque às vezes vem um teólogo que tem umas ideias legalistas, outro materialistas, né? Mas outros que já experimentaram. Aí é que está o fator principal. Você já experimentou, você conhece de fato Deus que você prega, quem é para você. Jesus, um dos primeiros testes que ele fez com os seus discípulos, está lá no capítulo 16 de Mateus: quem dizem os homens ser o filho do homem? Houve diversas respostas, mas Jesus dirigiu-se ali: e vocês, quem dizem que eu sou? Hoje Jesus pode estar perguntando para mim, para você e vocês: quem dizem que eu sou? Não é? Então Pedro, tomado pelo Espírito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor disse: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito do meu Pai que está nos céus. Vai para o joelho, vai para a oração e seja um crente de verdade. Leva as coisas de Deus a sério. Não seja um pregador apenas superficial. Busca que a unção de Deus desça para você, aquele óleo que faz com que você creia, que faz com que você tenha uma palavra viva para tirar das pessoas dúvidas e fazê-los crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Se não fizermos, não cresceremos espiritualmente como Deus quer. Então, o que implica o crescimento? Onde devemos nos concentrar? Isso nos leva ao tema do texto. Para crescer em piedade, você deve progredir nas áreas que Pedro declara. A fé é o fundamento. Para isso, devemos suprir a excelência moral, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade e o amor. Por que Pedro escolheu essas qualidades? Provavelmente porque elas são o oposto das características do mal dos falsos mestres que ele expõe mais adiante em sua carta. Eles alegaram ter conhecimento, mas eles não conheciam o Deus que é santo. Eles não tinham domínio próprio, seguiam na imoralidade. Eles não perseveravam na piedade, mas se desviaram. Ao invés de demonstrar verdadeira fraternidade e amor, eles estavam simplesmente explorando as pessoas para seu próprio benefício e não tinham a semelhança de Cristo, irmãos. Dinheiro, dinheiro, pede dinheiro. Bom, cada um faz o seu trabalho. Não está errado em pedir que o povo nos ajude financeiramente, mas o foco, o tema, a importância não está no dinheiro, porque nem todos possuem, a maioria, a massa do nosso povo é pobre, precisa mais de ajuda do que pode ajudar, mas ensiná-los a ser fiéis para poderem desfrutar das promessas, nós devemos fazer. A fé
é a base fundamental. Sem fé não somos cristãos. Está lá em Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A excelência moral, virtude, é necessária em seguida, porque sem isso não podemos ter uma consciência limpa. Se vivermos em desobediência conhecida a Deus, Ele não revelará a verdade espiritual para nós. Isso é muito importante meditarmos, irmãos. Nós temos que primar, ter como princípio moldar a obediência, porque a obediência é aquilo que vai fazer. Se vocês ouvirem e obedecerem, as promessas estarão sempre na sua vida. Amém? Isso nós precisamos ter. Assim, a virtude precede o conhecimento. O conhecimento segue porque precisamos conhecer a palavra de Deus para informar nossa consciência e nos guiar em todo o nosso pensamento e comportamento. Mas conhecer a verdade não ajuda se não praticarmos o domínio próprio, a perseverança, para quando as provações e tentações vierem. Naquela confiança está escrito: eu confio, porque o meu Deus não falha, aleluia. À medida que perseveramos, desenvolvemos a devoção a Deus, que se refere a viver em reverência a Deus em todas as situações. Mas a verdadeira devoção a Deus não é apenas um assunto privado entre o indivíduo e Deus. Ela se manifesta em relacionamentos piedosos. Consequentemente, precisamos de fraternidade, amor abnegado. O resultado de crescer nessas qualidades de caráter divino é que seremos úteis e frutíferos no conhecimento de Jesus Cristo. Está lá em 2 de Pedro 1:8. Porque Ele, Jesus, se entregou na cruz para nos salvar do julgamento de Deus. Devemos desejar ser útil e frutífero como seus servos, comprados por sangue, não é? Não fostes comprado com ouro ou coisas materiais, mas com o sangue de um cordeiro imaculado. O preço foi alto, querido. O crescimento espiritual é um processo longo e só mostra resultados quando o praticamos consistentemente. Se não estamos fazendo muito progresso espiritual, então devemos nos examinar, porque aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Essa história, Deus sabe que eu sou fraco e Ele vai me tolerar. Deus não tolera o pecado, irmãos. Ele te deu do Espírito Santo dele, que é essa força que nos mostra, que nos dá força para vencer, e a sua palavra que faz com que moldemos nossas vidas no dia a dia, de acordo com a palavra, como está lá no 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, irmão, trabalhe ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será de grande honra. Que maravilha! Eu imagino quando Paulo adentrou nas partes celestiais, ele que saiu daqui nos deixando com essa frase: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, você está em luta, está em prova, saiba de uma coisa: Jesus está do teu lado para te fortalecer, ou amigo, ou companheiro constante. Ele não dorme, é o que diz o Salmo 121, ele não dorme, ele está atento ao seu clamor.
está atento e observando as tuas necessidades. Ele não espera o mal acontecer para vir te socorrer, ele te livra do mal. Amém? Agora vamos fazer uma reflexão, começando no 17. A nova criação é descrita em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra assim nos remete ao verso 14 a 16, onde Paulo nos diz que todos os crentes morreram com Cristo e não mais vivem por si mesmos. Nossas vidas não são mais mundanas, mas espirituais. Nossa morte é a da antiga natureza, aquela adâmica, aquela que está em nós, não é egoísmo, não é raiva, não perdoar, essas coisas. Tem crente, meu Deus, que até hoje ainda diz, né? Uma vez um crente disse para mim, fez a seguinte pergunta, vê se tem cabimento, pastor. Está vendo aquele irmão ali? Eu não suporto aquela vida, não suporto. Aquele homem já me aborreceu muito. Pastor, eu posso pedir a Deus para lá no céu? Não quero encontrar ele no céu nenhuma vez quando eu estiver lá. Eu disse, o senhor pode me dizer como é que eu faço? Ele disse, não precisa se preocupar não, você não vai encontrar ele lá no céu não. Posso ter certeza? Disse, pode. Como é que o senhor me garantia que você não vai para o céu? Ele disse, mas como não vou? Eu sou crente, batizado no Espírito Santo, sou isso. Começou a enumerar o que ele era. Falei, queridos, vai lá, estuda a doutrina do perdão no capítulo 18 do livro de Mateus, onde Jesus fala do credor, né? que tinha alguém que ele devia 10.000 talentos, e que ele não foi perdoado, o outro devia míseros 100 denários, 10.000 talentos equivale a 60 milhões de denários, e Deus o perdoou, que ele comparou isso. E olha o que diz o verso 35 do 18, não é? Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes ao vosso próximo a sua ofensa. O perdão, né? Alguém chegou a dizer, se alguém me ofendeu coisa, eu vou dar um jeito, eu tenho que perdoar, porque eu não posso passar para o dia seguinte com essa reserva de ninguém. Queridos, nós precisamos, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, não é? É preciso você saber que isso era o velho homem. Já vos despistes do velho homem e vestiste do novo, não é? E no novo é isso aí, foi enterrada com quem? Nossa morte é a da antiga natureza do pecado que foi pregada na cruz com Cristo. Foi enterrada com ele, e assim como ele foi ressuscitado pelo Pai, também somos criados para andar em novidade de vida. Está ali o verso 4 do capítulo 6 de Romano. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo se refere a essa nova pessoa como uma nova criação. Para entender a nova criação, em primeiro lugar, devemos entender que é de fato uma criação, algo criada por Deus. É Deus que faz essa nova criação. Em João 13 nos diz que esse novo nascimento foi provocado pela vontade de Deus. Nós não herdamos a nova natureza, nem decidimos nos recriar de novo, nem Deus simplesmente limpa a nossa velha natureza. Ele criou algo inteiramente novo e único. A nova criação é completamente nova, criada do nada, assim como o universo inteiro foi criado por Deus, ou seja, do nada, somente o Criador poderia realizar tal façanha. O doutor Neves de Mesquita diz que ele usou o verbo hebraico bara, quer dizer criar sem o auxílio de nada. Isso aconteceu, já aconteceu na tua vida, então você precisa esquecer aquele velho homem, porque você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Em segundo lugar, as coisas antigas já passaram. O antigo refere-se a tudo que faz parte da nossa natureza antiga, o orgulho natural, o amor ao pecado, a dependência de obras e nossas antigas opiniões e hábitos e paixões.
mais importante, o que amávamos morreu, especialmente o amor supremo de si mesmo, com a sua autojustiça, autopromoção e autojustificação. A nova criatura olha para o exterior em direção a Cristo, ao invés de interiormente em direção a si mesmo. As coisas antigas morreram pregadas na cruz com a nossa natureza do pecado, embora não seja perceptível em todos os momentos, em sentido, agora existe em nós uma sede, como está lá no Salmo 42, na minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando poderei entrar e me apresentar diante de Deus? Isso é em todas as pessoas. Você é uma nova criatura, agora os teus olhos estão no céu. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque vocês já estão mortos e as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, você vai se manifestar com a sua vida, né? Deus não nos criou para estarmos contentes com a nossa condição natural, ou de uma forma ou de outra, em um grau ou outro. Todos querem mais do que têm no presente momento. A diferença entre as pessoas é o tipo de anseio que possui no fundo de suas almas. A pessoa não convertida possui uma alma vazia, destituída de Deus, busca contínua e freneticamente algo para preencher o seu vazio. Os objetivos desta corrida desvairada podem incluir dinheiro, sexo, poder, casas, propriedades, esportes, hobbies, entretenimento, misticismo, realização, reconhecimento e estudo. Em qualquer desses, porém, está essencialmente fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como está em Efésios 2:3. E como disse Agostinho, afirmou: tu nos criastes para ti mesmo, e nossos corações vivem inquietos enquanto não acharem repouso em ti. Né? Por isso que Jesus fez: vinde a vós, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh Deus, a ironia da alma vazia é que, embora seja perpetuamente insatisfeita em tantas áreas da sua vida, ela se satisfaz com tanta facilidade em relação à busca a Deus. Sua atitude para com assuntos espirituais é como o homem que disse à sua alma complacente em Lucas 12:19: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Seja quais forem os desejos da alma vazia nesta vida, estes nada têm em comum com o que o pastor e teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards, chamava de desejo santo, exercitado por meio de anseios, fome e sede de Deus e de santidade, que caracteriza o verdadeiro cristão. Então você quer estar na casa de Deus, quando abre a Bíblia para ler, você come aquelas letras, né? Ao invés de fazer como fizeram o povo que saiu do Egito, este pão, eles difamaram o pão que Deus dava para eles. Há muitas pessoas que é capaz de ler a Bíblia e começa a dormir. Por que você tem sono quando lê a Bíblia? Está faltando em você sede de Deus. Porque quando nós temos sede de Deus, alguém faz um louvor cheio do Espírito Santo, a nossa alma se enche de alegria, se enche de Deus, se enche de mais. Eu quero mais. Ontem nós estávamos num banquete espiritual no Parque Paulistano, na nossa igreja. Nós estávamos com aquele templo lotado de vidas, mas cheio do poder de Deus. Deus usou o seu servo, nosso evangelista Eli, vocês conhecem aí, sobretudo da restauração da Baixada Santista, um menino muito usado por Deus. Ele cantava, pregava, e quase que ele voava dentro daquele templo, que não é pequeno, é o maior templo do Ministério de São Miguel Paulista, que ele lotado não só de povo, mas da presença de Deus. E era aquilo, alguém ainda chegou a dizer: mas o Eli parou muito rápido, eu queria mais.
Porque quando nós temos sede de Deus, nós queremos mais de Deus. Às vezes você passa horas, dia diante da televisão, da internet ligado, mas fica olhando o relógio, pastor, está na hora de terminar, o senhor está passando muito da hora, eu preciso ir embora. Embora para quê? Está na presença de Deus. A Bíblia diz, não te apresse em sair da presença de Deus. Porque aí, quando você tem prazer no culto, na oração, o pastor marca um culto de oração, você é o primeiro que chega. Alguém disse que o culto menos frequentado das igrejas é o culto de oração, e que pena, porque a oração é você entrar na presença de Deus, é falar com Deus e ouvir Deus também, e se preparar, ter a sensibilidade de ouvir a voz do teu Deus. Então está aí, característica do verdadeiro cristão. Agora deixa eu meditar um pouquinho, 1 de Pedro 2, 1 a 3. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Portanto, é assim que Pedro começa. Este início remete-nos para aquilo que veio antes, principalmente para os imperativos. Devemos ser santos, 1 de Pedro 1,15. Devemos ser reverentes, 1 de Pedro 1,17. Devemos amar-nos de coração, 1 de Pedro 1,22. Isso aponta, portanto, para uma vida transformada. Será que a sua vida está transformada? Ah, irmãos, eu gosto e eu leio. Outro dia uma pessoa se impactou quando o pastor leu esse versículo. É 2 Coríntios 13, versículo 5. Isso é muito bom que nós estejamos prontos para examinar, porque está aqui 13:5, diz assim, olha, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Isso é assim, se não é que já estáis reprovados. Cuidado, meu irmão. Coisa mais triste que tem para um estudioso, para um aluno, é ele na hora da prova, o nome dele reprovados, e você está na lista dos reprovados. Como é que você fica? E diante de Deus, você está aprovado ou você está reprovado? Você deve examinar, examina você. É fácil examinar os outros, a cor da roupa, o feitio, coisa assim. Examine você, olha para você como é que você está, né? Hoje, ao invés de lermos um pequeno texto explicando essa passagem, usemos as perguntas para o que se segue, para interpretarmos a passagem, para aplicarmos nas nossas vidas. O versículo 1, a lista de vícios que Pedro apresenta aqui, é uma lista completa de tudo aquilo que é carnal, ou são apenas alguns dos vícios que revelam a carnalidade humana. De onde surgem estes vícios? Vem de fora ou vem de dentro? O versículo 2, a Escritura diz-nos em algumas passagens que não devemos ser como crianças, está lá em Efésios 4,14. Mas nota, diz-nos que devemos ser como crianças, está lá em Mateus 18,4. Portanto, há característica das crianças que devemos imitar. Aquela pureza, aquela santidade, né? Aquela coisa inocente. O crente deve ser assim para receber, né? E que nos pode trazer crescimento espiritual. Qual é a minha resposta à palavra de Deus? Desejo ouvir, ler e meditar na palavra como um bebê deseja o leite materno. Tu já viu as crianças quando nascem, quando chegam no seio da mãe, como ele suga o leite, aquela sede, aquela fome que ele tem? Você é assim com a palavra de Deus? Alguém disse que Cristo não será algo doce para nós até que o pecado nos seja amargo. Se você tem prazer nas coisas mundanas, Cristo ainda não está tendo o melhor de você, né? Que isso revela sobre a forma como o pecado ainda está presente nas nossas vidas. O autor do Salmo 42 encontrou consolo quando pensou no seu grande privilégio de adorar ao Senhor e conduzir outros a honrar o mesmo Deus. Com esse pensamento confortante, o salmista cantou o refrão do seu hino: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, é o meu Deus.
como o comentário de José Besson em Provérbio 27:7, uma alma cheia, um homem cujo apetite ou desejo é totalmente satisfeito, detesta o pote de mel, as carnes mais deliciosas, mas para o faminto toda coisa amarga é doce. A fome faz o homem saborear a comida mais desagradável, enquanto o estômago cheio detesta a mais deliciosa. O objetivo deste provérbio é mostrar, não é isso, a inconveniência que muitas vezes atende à abundância e à vantagem da pobreza, de que os ricos aprendam moderação e conteúdo pobre. A pobreza, diz o bispo Pé, tem essa vantagem sobre a abundância que dispõe os homens a serem gratos pelas menores bênçãos, embora misturados com cuidado e problemas. Quando os mais ricos, se não tiverem muito cuidado, tendem a ficar insatisfeitos e não a nausear seus prazeres mais deliciosos do que a muitos podem. Dentro de todos nós existe um forte desejo de ser conhecido e conhecer a outros, mas a importância ainda de todas as pessoas tem o desejo. Estou sendo prejudicado pela internet aqui, mas eu quero concluir. Queridos, portanto, irmãos, quero concluir aqui. Procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação e lição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha só, o 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Nós vamos agora encerrar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mas eu vou orar. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus abençoe. E nós vamos recitar agora o verso 12 do capítulo 90 de Salmos, que diz, como é que diz lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Deus te abençoe, multiplique muito esses anos. E agora eu encerro a nossa aula, desejando a você um domingo muito abençoado. Não esqueça de congregar nosso povo da sede. Nosso culto começa às 16 horas com a escola. E temos ao meio-dia o nosso clamor do meio-dia. Às 18 horas nós temos com as nossas irmãs o clamor das 18 horas. Mas nós estaremos transmitindo o culto do Parque Paulistano. O pastor Gênesis à noite vai estar no parque. Na escola eu vou estar na sede. Amém? Deus abençoe a todos e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pai Celeste, abençoe aqueles que me acompanharam nesta aula, apesar desses momentos de dificuldade, mas o Senhor está conosco para nos abençoar. Abençoe os que estão distantes, abençoe aqueles que estão e vão nos ouvir depois através dos grupos. Pai, eu entrego em tuas mãos. Já te agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.
Quem eu era já não faz sentido, quem eu fui não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar pra mim é sofrer. Que glória conta uma alma que viveu só de ilusão, perdida pelo vasto mundo, escrava da solidão. Vejo de Deus o grande amor. Hoje eu sinto muita alegria e dou muito valor a Jesus, pois mudou minha vida. Na realidade estou, vou contando de Deus as bênçãos. Isto sim não posso esquecer. Sempre que relembro as bênçãos, bênçãos tenho a receber. Vejo de Deus o grande amor.